Boa noite, queridos. Como vocês estão? Nós estamos reunidos ainda por vídeo para poder compartilhar com os irmãos esse estudo bíblico de quarta-feira. Nós cremos que ele tem tudo a ver com o nosso estudo de Efésios, porque fala também acerca dos desafios da vida cristã, relacionados a uma vida cristã abundante. Não há como a gente viver, desfrutarmos de uma vida cristã abundante, sem termos a compreensão de que precisamos vencer alguns desafios. E a nossa vida cristã, de fato, é cheia de desafios, grandes desafios para as nossas vidas. Então, nós esperamos que você esteja bem, que você esteja acompanhando toda a nossa série de mensagens. Vamos hoje para o terceiro estudo dentro desse tema Desafios da Vida Cristã, mas eu espero que você esteja acompanhando todos os nossos estudos. Não deixe de se alimentar, não deixe de ler a palavra do Senhor, de ter um tempo de oração, de rogar a Deus por nós, por cada um dos nossos irmãos. Não temos a oportunidade de compartilharmos os nossos pedidos, sendo desse jeito que temos feito, né? Um estudo bíblico gravado, mas isso não nos impede de orarmos uns pelos outros. Nós vamos ter um tempo agora de oração, colocando as nossas vidas diante do Pai, diante do nosso Deus, do nosso Criador, do sustentador das nossas vidas, para que assim Ele possa esclarecer a nossa mente, iluminar nosso entendimento, para que possamos compreender todos os ensinos que Ele tem para nós nesta noite. Então eu peço para que você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, bendito e amado Pai, nós damos-te graças, Senhor, por mais um estudo que temos a oportunidade de compartilhar com nossos irmãos, que de fato, Senhor, nós venhamos a ter um aproveitamento grande desse estudo. Não deixe, ó Deus, que venhamos a nos distrair com outras coisas, que não tenhamos a atenção necessária para que possamos absorver todo o ensino, toda a instrução que o Senhor tem para nos trazer nesta noite. Fala aos nossos corações, usa a minha vida, usa esse estudo, Senhor, para poder edificar as nossas vidas, nos levar, ó Deus, para um lugar mais próximo do Senhor. E nós cremos que esta é a proposta. Quanto mais conhecemos a Tua Palavra, mais nos aproximamos do Senhor. E que assim seja. Que o Senhor nos auxilie nos nossos desafios, nos desafios da nossa vida cristã. Sem Ti, nada podemos fazer. Nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Muito bem, nós vamos então apresentar o nosso estudo, Desafios da Vida Cristã. O texto base que nós estamos tratando é Tiago capítulo 4, versos de 1 a 12. E nós vamos então fazer, como temos feito, a leitura do nosso texto. E primeiramente, nós vamos fazer a leitura do texto, ok? Então acompanhe a leitura juntamente comigo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Muito bem, irmãos, nós vamos trazer à nossa memória, um pouquinho os dois outros princípios que os outros dois desafios que nós trabalhamos nos estudos anteriores. E o primeiro desafio da vida cristã que nós vimos, que Tiago propôs nos versos 2 e 3, foi quanto a fazermos uma reavaliação das nossas motivações enquanto nos relacionamos com Deus e uns com os outros. O que Tiago, na verdade, ele combate nesses dois versos é a questão da motivação. O que nós precisamos compreender, o que precisamos avaliar inicialmente são as motivações pelas quais nós nos relacionamos com Deus, por que nós nos convertemos, quais foram os benefícios compreendidos dessa vida com Deus e a vida coletiva, o conceito de corpo de Cristo, como que nós nos envolvemos, como que nós nos relacionamos com aqueles que também fazem parte do corpo de Cristo. E nós vimos no verso 1 e 2, 2 e 3, na verdade, que Tiago ele começa com uma repreensão. E essa repreensão diz respeito a algumas atitudes erradas que estavam acontecendo ali no convívio entre eles como igreja. Ele vai perguntar de onde que vêm as guerras, contendas que há entre vocês, Então haviam ali algumas brigas entre as pessoas. E às vezes essa é uma realidade presente, Quando a gente compreende que aonde tem pessoas sempre vão ter problemas, sempre vão ter essas possibilidades de desentendimentos. A questão é que, como crentes, salvos em Cristo, nós precisamos fazer um diagnóstico, saber da onde é que está acontecendo isso, por que determinadas coisas aconteceram. Às vezes é impossível não acontecerem, mas quando acontecem, o que vai contar para identificar quem de fato nós somos são as reações que nós vamos ter ao lidar com essas situações de maneira sábia, da maneira que Deus espera que nós possamos lidar com elas. Então, no verso 2, ele vai falar sobre a questão da cobiça. Alguns irmãos estavam cobiçando coisas que não eram deles, estavam ali invejando coisas que não lhes pertenciam. Ele usa o termo matar, invejar, cobiçar. Então são termos extremamente pesados para uma atitude que não pode acontecer no meio do povo de Deus. E é interessante que o diagnóstico que Tiago faz avalia, aponta diretamente para o coração de cada um, porque às vezes é muito mais fácil a gente identificar o outro como
o motivo principal pelo qual a gente age como age, as atitudes erradas que a gente teve, a gente tenta, às vezes, justificar isso e coloca o outro como sendo o único culpado. E Tiago mostra que é necessário olhar primeiramente para dentro. Claro que os outros têm a sua parcela de culpa, digamos assim, mas isso não tira a nossa parcela de culpa disso, né? Nós não somos santinhos, né? Sempre tem dois lados, né? Que precisamos considerar. Então nós erramos, os outros erram, e é importante para resolver a situação a gente considerar essas motivações do nosso coração. Então o coração do homem é da onde procede as coisas mais terríveis que podem acontecer na nossa vida, nos nossos relacionamentos, e que às vezes complicam, né, o nosso convívio como igreja. Então, ele, no verso 2 e 3, né, que nós vimos tratando aí, Tiago leva a avaliar as motivações do nosso coração. Por que nós nos relacionamos com Deus, por que nós nos relacionamos uns com os outros. O segundo desafio se encontra nos versos 4 e 5, quando ele vai chamar ali as pessoas de adúlteros. Então, a forma dura, né, com a que Tiago chama essas pessoas que estão agindo dessa forma é de fato para chocar. De repente não seria a forma que eu e você falaríamos ou exortaríamos outras pessoas, né? Talvez a gente seria um pouco mais brando. Às vezes falta um pouco de uma atitude profética para poder chocar e tornar, às vezes isso é necessário para que algumas pessoas possam tomar uma sacudida. E a gente, né, quando a gente fala outras pessoas, nós estamos nos incluindo também, reconhecendo que os nossos pecados, eles precisam ser encarados como coisas terríveis e vergonhosas. E é preciso alguém chegar e colocar isso na nossa cara, né, esfregar isso na nossa cara para ver se a gente toma jeito. Então é importante a gente entender o porquê que Tiago está usando uma palavra tão pesada como o adultério, né? Então ele trata aí nesses 2 versículos da necessidade de uma revisão acerca do nosso conceito de fidelidade cristã. Os versos 4 e 5. Vocês sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então ele começa a tratar aqui de um princípio elementar da vida cristã. Se nós agora fazemos parte da família de Deus, não dá para continuar compactuando com as coisas do mundo. Então quem continua compactuando com as coisas do mundo, automaticamente estão se constituindo inimigos de Deus, né? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, né? Então ele apresenta essa doutrina da habitação do Espírito Santo como sendo algo extremamente importante e fundamental para a gente entender este processo de salvação e transformação. Então está tratando de uma nova vida. Então a habitação do Espírito Santo na vida do crente coloca o crente debaixo da submissão do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo então é aquele que vai guiar a cada crente à vontade de Deus, vai auxiliá-lo nessa luta contra o pecado. A manifestação do fruto do Espírito é o que torna isso possível, uma vida melhor, uma vida compreendendo de fato que nós precisamos manifestar ou termos algumas manifestações
que possam confirmar a nossa nova identidade. Então, se nós temos agido de uma forma egoísta, gananciosa, estamos sendo orgulhosos, como nós vamos trabalhar um pouquinho esse conceito hoje, isso não faz parte do caráter, né, de alguém que nasceu de novo, de alguém que tem ou precisaria manifestar o fruto do Espírito. Então nós precisamos considerar isso, o que diz respeito ao nosso conceito de fidelidade cristã, a quem de fato servimos. Somos amigos do mundo ou somos amigos de Deus, né? Quem se faz amigo de Deus automaticamente desconsidera as propostas do mundo, ok? Vamos iniciar então, né, o nosso estudo de hoje. O que estamos propondo são 5 desafios, já vimos 2, hoje veremos o terceiro desafio da vida cristã, que Tiago nos apresenta nos textos, né, que nós lemos, né, e que eles precisam ser vencidos. Né? Esses desafios, eles fazem parte da vida cristã e não estão ali só de enfeite, né? Mas eles precisam ser compreendidos de tal forma que eu e você possamos encará-los. Né? Ser crente não é saber o que a gente precisa fazer, mas é a gente fazer, ok? Então nós vamos ver hoje o terceiro desafio da vida cristã, que diz respeito a construir uma postura cristã baseada em humildade e submissão a Deus. Já vimos anteriormente, até mesmo na exposição de Efésios, um pouquinho acerca de humildade, acerca de submissão, mas vamos ver como que esses 2 textos, como que Paulo e Tiago, eles estão aqui em harmonia dentro da apresentação desses princípios, desses desafios relacionados à vida cristã. Os versos 6 e 7 serão os textos que nós iremos abordar nesta noite, ok? Diz assim o texto, vamos ler mais uma vez, mas Ele, não é, Deus, nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Um texto mais conhecido aí é o verso de número 7, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vamos procurar nessa noite entender o que Tiago deseja então ensinar para cada um de nós quando fala sobre essa necessidade de uma submissão a Deus e essa resistência natural ao diabo, né? As ações do diabo, as propostas que ele tem. Mas antes disso, o que eu primeiro destaco dentro do verso de número 6 é que aqui nós vemos Tiago tentando enfatizar aqui a existência de um poder elevado sobre a vida do crente, que no seu relacionamento possui as motivações corretas para com Deus e com o seu próximo e preserva sua fidelidade exclusiva a Deus, não se deixando seduzir e corromper pelas tentações do mundo. Lembra que nós estamos seguindo uma linha de raciocínio, ok? Então, essa graça especial, ela advém, né, essa compreensão dessa graça especial, né, desse poder que nos é concedido, ela só acontece em alguém que tem esta atitude, não é? Alguém que nos seus relacionamentos, seja com Deus ou com o próximo, tem as motivações corretas e que também preserva a sua fidelidade exclusiva a Deus, não se deixando corromper pelas tentações do mundo. O crente verdadeiro não apenas ele se autodeclara amigo de Deus, como muitas pessoas fazem, né? Você pode perguntar para qualquer pessoa aí, você se considera amigo de Deus? Ele vai falar assim, certamente, claro, com certeza. Eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo,
eu não faço mal para ninguém, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, sou fiel à minha esposa. Então ele vai começar a colocar vários elementos, não é? Para poder se auto-intitular, se autodeclarar como sendo um amigão de Deus, tá? Mas se ele vai se constituir, na verdade, um amigo de Deus, quando ele resistir firmemente às ofertas do mundo. O mundo aqui nós devemos considerar como um sistema que é oposto a Deus, a tudo aquilo que é relacionado à pessoa de Deus, ao reino de Deus. Então nós temos um mundo paralelo, né? Nós temos um mundo, esse mundo celestial, o mundo de Deus, o reino de Deus, e temos um sistema que é contrário à palavra de Deus, aos princípios, aos valores deste reino. Então, quando nós falamos sobre mundo, né, estas ofertas mundanas, nós estamos falando de um sistema que nas suas propostas eles procuram ir nadar contra a maré, não é? Deus segue, os princípios de Deus seguem de um lado e vem o mundo que é completamente contrário. Tudo aquilo que se coloca de princípios, de valores do reino de Deus, da palavra de Deus, o mundo vem e rebate completamente isso. Então alguém vai se confirmar um verdadeiro cristão quando ele rejeita esta proposta mundana, quando ele não aceita que o sistema mundano possa, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, possa moldá-lo. Então ele não é moldado por este sistema mundano, mas ele se conforma à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ok? Portanto, esta graça maior, considerada por Tiago no texto, diz respeito a uma ação favorecedora de Deus para que o crente resista firmemente ao convite do adultério espiritual. O mundo quer o quê? Quer que nós sejamos fiéis a ele. Quando nós somos fiéis ao mundo, nós estamos cometendo este adultério espiritual. Então, o texto ele é categórico ao afirmar que Deus é o agente que torna possível ao crente vencer o mundo e as suas paixões. Não há outro que possa nos ajudar, auxiliar nesta batalha, nesta guerra espiritual, a não ser o nosso Deus. Tá, ok? É ele que torna possível esta vitória, mesmo sem merecermos, né? Porque nós estamos tratando de uma graça maior, uma graça especial, mesmo sem merecermos, Deus nos concede em Cristo um favor maior para que não nos deixemos viver debaixo de uma opressão, subjugados pelo pecado e passíveis, não é, de consequências gravíssimas de uma vida de infidelidade a Deus. O que isso quer dizer? Não é colocado aí entre parênteses. É a ação preservadora divina. Essa graça especial é uma graça protetora, é um favor de Deus sobre a vida do crente que torna possível ele vencer as tentações do mundo, vencer as paixões, as seduções, todas essas tentações que o mundo então procura trazer sobre as nossas vidas para que a gente se torne, como ele falou, adúlteros, não é? Então esta é a graça especial de Deus em Cristo. Tiago vai citar aí as Escrituras, não é? Provavelmente Tiago está citando aí o Provérbios capítulo 3, verso 34. Diz o texto, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes.
Então, pelo fato do orgulhoso, né, nós estamos abordando aqui esta postura do orgulhoso, como que ele age, não é? Então, ele age no seu relacionamento com uma outra pessoa com desprezo, né, para com o seu semelhante. Deus, então, por esta atitude do orgulhoso, né, Deus se posiciona como seu opositor. Ele assume uma postura de batalha para com tal pessoa que despreza, que zomba do seu próximo. Aqueles que guerreiam uns contra os outros com arrogância, soberba, ganância, guerreiam não apenas entre si, mas contra o próprio Deus. É onde nós vamos entender o verso de número 4, para a gente se posicionar. Somos amigos do mundo ou somos amigos de Deus? Aqueles que são amigos do mundo estão, então, conscientemente, ou precisam se tornar conscientes de que não terão apenas uns aos outros, os outros como seus inimigos, mas Deus também estará contra ele, ok? Então ele precisa pensar e avaliar se quer Deus do seu lado ou se ele quer ter Deus como seu inimigo, né? Não há como ficar dos dois lados. Né? Então é preciso ele tomar esta consciência de que não dá para ficar com o pé no mundo e com o pé na igreja. Não dá para achar que ele pode ser um evangélico, como é colocado aí fora, né? E esse evangélico ele não tem nenhum tipo de compromisso com a igreja local, não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, com a ética, com a moral, com os princípios das Sagradas Escrituras. Não há nenhum tipo de avaliação daquilo que eles fazem, se estão sendo corretos de acordo com a Bíblia ou não. Eles seguem o seu próprio evangelho. Então, eles continuam sendo amigos do mundo, continuam tendo pessoas mundanas como seus amigos. E isso é extremamente complicado para quem se diz amigo de Deus, ok? Vamos lá. O orgulho e a soberba são marcas de alguém que é deficiente quanto a uma compreensão clara acerca de si próprio. Claro que ele não tem uma compreensão correta acerca de si, não é? Não tem uma compreensão correta do próximo e de quem Deus é. Então, por que ele age como ele age? Porque há uma deficiência na sua visão, na sua percepção das coisas. Irmãos, nós somos pó. Quem é o homem? Né? Como o Salmo de número 8 diz, para que Deus possa se importar com ele. Não é? Não somos absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, a impossibilidade de enxergar o próximo como superior a si mesmo, né? O texto que nós conhecemos da Bíblia, né? Por exemplo, é uma das principais causas das guerras e contendas combatidas por Tiago. Então, se eu não consigo considerar o meu próximo como superior a mim, eu vou considerar ele como inferior a mim. E isso vai fazer com que hajam guerras, brigas, contendas, dissensões, facções, brigas dentro da igreja, e certamente a unidade da igreja ela é prejudicada, ok? Uma visão espiritual distorcida devido a uma postura cristã orgulhosa impossibilita a mutualidade na prestação do serviço e constantemente de um trabalho aceitável a Deus. O que isso quer dizer? Irmãos, nós fomos feitos para servir. Então, se eu tenho uma deficiência quanto à minha percepção do outro, do meu semelhante, se eu não consigo considerá-lo superior a mim, como é que eu vou servi-lo? Se
eu tenho essa dificuldade de perceber que eu preciso de fato servir ao outro, não é? Me considerar sempre, ter uma percepção clara de que, assim como Jesus Cristo nos serviu, ou serviu os seus discípulos, Jesus Cristo deixou o ensinamento para que eles pudessem fazer o mesmo. E essa dificuldade, ela faz com que acabe acontecendo algum tipo de briga entre os irmãos. Por quê? Porque ninguém vai servir absolutamente ninguém na igreja, ok? E muito menos a Deus. Se não servem uns aos outros, não tem como servir, logicamente, a Deus. Outro ponto de destaque que eu faço aqui é em relação aos humildes. Em contraposição aos orgulhosos, o nosso foco são os humildes. Os humildes, por sua vez, ao contrário dos orgulhosos, egoístas, gananciosos, recebem, segundo Tiago, uma graça especial, maior para vencer os desafios da vida cristã. Então, aqueles que que andam de acordo com as Sagradas Escrituras, com os princípios, obedecem os valores do reino de Deus, essas pessoas estão recebendo uma graça especial para poder vencer as lutas e as dificuldades da vida cristã. Como a gente vai ver no capítulo 3, versos 13 a 18. Eu peço para que você abra aí, vá um pouquinho para trás, no texto aí de Tiago, capítulo 3. Eu vou abrir aqui também para a gente poder fazer algumas pontuações importantes. Tiago, capítulo 3, 13 a 18. Olha só. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno. Deixa eu abrir uma versão da NVI aqui, irmãos. Essa versão aqui pode até ser a sua versão, mas eu gosto de ler pela versão da NVI. É a que eu mais uso aqui. Diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o mostre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração, olha aqui, voltando a falar sobre a questão do orgulho, dessa presunção que algumas pessoas estavam tendo. Abrigam no coração inveja, amarga, ambição egoístas. Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Olha aí as brigas que estavam acontecendo, né? Aí há confusão e toda espécie de males. Tudo que é ruim, que acontece na igreja, advém desta sabedoria que é mundana. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, Tiago 3, 13 a 18, apresenta algumas atitudes provenientes dessa sabedoria celestial em oposição à terrena. Então, dois tipos de sabedoria que existe, a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Aquele que é sábio espiritualmente, ele naturalmente pratica boas obras, são as atitudes que são corretas, que nós acabamos de ver na leitura do texto. Como que ele vai praticar isso? Com humildade, não abrigando em seus corações nenhum tipo de inveja, ambição egoísta ou uma postura de orgulho, como o verso 14 que nós acabamos de ler. Os frutos da sabedoria celestial são os principais impeditivos das guerras e brigas que podem ocorrer nas igrejas, versos 17 e versos 18. Como que a gente vai impedir que algumas coisas terríveis como essas possam acontecer
no contexto da igreja? Mediante a sabedoria celestial, a prática, né, os frutos dessa sabedoria. Como que ela se manifesta? Através ali daquilo que diz nos versos 17 e 18. Vou ler mais uma vez para a gente destacar aqui o verso 17 e 18. Fala que antes de qualquer coisa ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial, sincera, e o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, se quisermos viver uma vida, desfrutar de uma vida como igreja, no contexto da igreja local, é preciso manifestar esses frutos, ou esse fruto, né, que é apresentado aqui por Tiago neste texto 3, 13 a 18. O segundo ponto de destaque que eu faço é o seguinte: em face à ação graciosa de Deus, favorável aos humildes de espírito, cuja sabedoria os conduz a práticas corretas para com Deus e seu próximo. Agora, Tiago, no verso de número 7, ele enfatiza a necessidade de uma postura submissa a Deus e ao seu governo, em resistência ao diabo e às suas propostas sedutoras, as quais nos propõem quebrar a aliança de fidelidade exclusiva a Deus. Então o texto ele traz claramente a existência de uma batalha espiritual aqui. A gente começa a entender o desafio da vida cristã. Onde é que a gente está metido agora? Na hora que a gente aceitou a Cristo, onde que Ele nos colocou? Claro que nós desfrutamos de bênçãos enormes, mas nós, por Cristo nos ter resgatado, nos transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, nós entramos em guerra contra Satanás e os seus demônios, os seus anjos caídos. Então nós precisamos compreender essa realidade para que a gente se prepare para esta batalha, para esta guerra espiritual. Não é? Então o texto traz essa realidade de uma batalha que estamos envolvidos, travada no campo do coração do homem, visando definir quem se encontra definitivamente no trono da sua vida. E essa é uma questão importante a ser definida. Então, por aquilo que vem acontecendo na minha e na sua vida, como que nós podemos definir o nosso coração enquanto sendo um trono, onde senta o Deus, onde senta eu e naturalmente o nosso inimigo que toma conta das nossas vidas, né? Então, se o nosso coração é um trono, quem está sentado nele? Quem é que reina soberano ali para fazer as decisões corretas, para ter essas motivações corretas, né? Para com Deus, para com o próximo. Então, é preciso que você faça essa avaliação. Tiago ele é objetivo, ele é categórico ao apresentar uma única e eficaz maneira de resistir às investidas de Satanás em sua proposta de tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Então, não fica fazendo, não enrola muito. Não é? Ele é extremamente direto, ele é extremamente objetivo, não tem nada muito mirabolante para ser feito. É preciso a gente saber, às vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente parece que fica querendo algum outro tipo de saída, outro tipo de solução, sendo que é uma só. É uma só. E o texto aqui, ele é claro, ele é objetivo em apresentar para a gente o que é que a gente precisa então fazer neste caso. Então a submissão completa a Deus, ela é a única maneira do crente resistir firmemente contra as setas inflamadas do maligno. Então o texto de Efésios 6, verso 16. Essa postura impede que nossos corações sejam inflamados e nos voltemos contra nossos semelhantes. Então nós vamos estar sempre recebendo
essas setas, essas flechas inflamadas, para que a gente possa se voltar contra os nossos irmãos em Cristo, contra as pessoas, para vivermos em guerra, para continuarmos fazendo a nossa própria vontade. Então o inimigo ele vai acertar diretamente no nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe quais são, para então aí ele ser o objetivo ali naquele ponto fraco nosso, de fragilidade, aí então ele alcançar o seu objetivo, que é nos afastar uns dos outros, que é nos afastar então de Deus. Então submeter-se a Deus é, portanto, agir mediante a sabedoria celestial. O que seria submeter-se a Deus? É a gente compreender que há a necessidade de entender que precisamos ter esse tipo de sabedoria que vem dos altos céus. Para que aí então a gente, compreendendo quem é Deus, o seu poder, a sua vontade, então a gente atenda à vontade de Deus de forma tranquila, sem a gente achar que essa vontade ela pode e vai ser cumprida meio com um coração pesado. Eu sou obrigado a fazer isso. Eu sou obrigado a usar determinado tipo de vestimenta. Eu sou obrigado a fazer isso, fazer aquilo outro. E nessa compreensão de obediência por obrigação, ela meio que não entra muito bem nessa compreensão nossa acerca de fato de quem é Deus, por que servimos a Deus, por que amamos a Deus, e por que nós fazemos o que fazemos, e se há algum tipo de peso em fazer aquilo que Deus nos pede ou nos ordena mesmo para que possamos fazer, não é? Então, submeter-se a Deus é, portanto, agir mediante a sabedoria celestial, a qual nos orienta quanto à maneira correta de ser e de agir. Agir com quem? Agir com Deus, agir com o próximo, agir com o mundo e como a gente deve, então, agir também com o nosso inimigo. Então, quanto à maneira de ser e agir para com o diabo, é preciso compreendermos a proposta central de Tiago ao escrever a sua epístola. Os desafios da vida cristã são instrumentos de confirmação de identidade. Isso aqui é importante. Qual que é o propósito central de Tiago? Saber quais são as provas que eu e você damos de que a nossa conversão ela é genuína, ok? Então, os desafios da vida cristã são instrumentos de confirmação de identidade, ou seja, são através deles que confirmamos se somos de fato cristãos verdadeiros. A maneira como respondemos às provações e tentações confirmam a quem de fato nos sujeitamos e qual governo reina sobre as nossas vidas. É tudo uma questão de saber a quem eu e você servimos. Não basta ser da boca para fora, mas principalmente de coração. O resultado natural de uma sujeição a Deus é a resistência, ou seja, vitória sobre Ele. Como que nós vamos nos tornar vitoriosos sobre o diabo? É simples, sujeitando-nos a Deus, sujeitando-nos à vontade de Deus. É assim que se vence o inimigo. É não atendendo naturalmente à vontade de Deus. E por que a vontade do diabo? Por que a gente não atende à vontade do diabo? Porque o que predomina nas nossas vidas é a vontade de Deus. É algo natural. É algo natural. Então é importante saber a quem eu e você de fato servimos. Isso confirma a impossibilidade de uma sujeição a dois senhores. E eu destaco aqui o texto de 2 de Pedro 2,19, o finalzinho dele. Mas eu vou ler todo o texto. Prometendo-lhes liberdade
eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se nós temos o pecado dominando sobre as nossas vidas, nós somos escravos de Deus, servos de Deus ou servos do pecado? É uma questão natural. É uma compreensão, uma conclusão natural que se chega. Nós nos sujeitamos a quem? A Deus ou ao diabo? Nós nos sujeitamos às vontades de Deus ou somos seduzidos e atraídos pelas propostas do mundo? É uma pergunta que nós precisamos responder com sinceridade. Queridos, preste atenção, sozinhos, por nossas próprias forças, somos incapazes de resistir ao diabo. Não há como resistir. De fato, Satanás é um ser mais poderoso que os seres humanos. Então, se a gente for lutar contra ele na nossa própria força, é passar vergonha, certo? Mas quando nos sujeitamos a Deus, somos capacitados pelo quê? Por esta graça maior que nós recebemos para resistirmos ao diabo. Isso significa que podemos nos opor a ele, confiantes de que Deus nos protegerá. Então, se somos inimigos do mundo, inimigos do diabo, nós não somos por nós mesmos, mas nós só somos porque o próprio Deus é inimigo do mundo, inimigo do diabo. Então, se eu e você nos colocamos, nos posicionamos com Deus, com Cristo, nós temos a convicção, a certeza de que há uma proteção sobrenatural sobre as nossas vidas. Não há como servir dois senhores. Então, se eu coloquei Deus como meu Senhor, Cristo como meu Senhor, naturalmente nós temos a certeza de que estamos sendo protegidos e guardados por Ele, nessa luta, nessa batalha espiritual. Satanás não pode lidar com o poder e a autoridade de Deus. Então a autoridade é em nome de Deus, em nome de Cristo. Por esse motivo, quando estamos juntos do Senhor, completamente submetidos a Ele, obedientes à sua vontade, dependentes de sua presença, o diabo inevitavelmente terá de fugir. Não há como. Se nós estamos do lado de Deus, naturalmente o diabo ele se sujeita à autoridade e ao poder de Deus. Isso se reflete na vida do crente. O crente vai em nome do Senhor e por causa disso ele tem esta autoridade do próprio Deus para então subjugar o inimigo e o diabo e todos os seus anjos, os demônios. Okay? Onde que eu parei aqui? Então, se hoje podemos resistir ao diabo, é porque antes Cristo resistiu e o venceu. Temos aí Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Esse texto é extremamente importante, porque fala do início desta preparação do ministério de Jesus Cristo e como que ele se preparou para enfrentar todo o seu ministério, que seria uma batalha espiritual antes de qualquer coisa. Então ele enfrentou o deserto ali durante 40 dias e 40 noites, enfrentando as tentações do inimigo. Ele venceu para dizer para cada um de nós que também é possível vencermos, não nas nossas forças, mas na força do seu poder. Okay? Ele em sua vida, morte e ressurreição, nosso Senhor amarrou o valente, impondo-lhe uma derrota esmagadora, Mateus 12, 25 a 29. Ele é um inimigo terrivelmente perigoso, mas também é um inimigo já derrotado. Amém? Pela obra de Cristo, nós podemos resistir ao diabo e triunfar
sobre ele em nossa vida pessoal. O apóstolo João escreve que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Satanás não pode lidar, queridos, com o poder e a autoridade de Deus. Não, aqui eu repeti o slide. Concluindo, uma fé verdadeiramente confirmada, uma fé verdadeira, ela é confirmada, portanto, quando adotamos uma postura de humildade para com o nosso semelhante. E essa atitude, ela impede que qualquer sentimento ganancioso ou de inveja destruam nossa comunhão com Deus e uns com os outros. É também tal postura que revela nossa condição de total sujeição a Deus, a qual nos protege de cedermos às ofertas do mundo e investidas do diabo para quebrar nossa fidelidade exclusiva a Deus. O único meio para vencer este desafio é por meio da humildade e total sujeição ao governo de Deus e o governo de Deus sobre as nossas vidas, ok? Queridos, nós temos aí, portanto, como nós vimos, um grande desafio que precisamos enfrentar, que precisamos conhecer, que precisamos estar atentos a esses desafios, porque a falta da compreensão dessas coisas nos torna extremamente vulneráveis. Como nós vimos, nós estamos inseridos numa grande batalha espiritual. Uma batalha espiritual que é travada no nosso coração. Então, se os nossos corações só encontramos essa visão distorcida sobre quem nós somos, sobre quem o próximo é e sobre quem Deus é, naturalmente nós estamos sendo manipulados pelo diabo. Nós estamos nos tornando, nos constituindo inimigos de Deus ao invés de amigos de Deus. Então eu entendo que esse é um grande desafio para cada um de nós. Então que nós possamos rever o nosso conceito acerca de humildade, o que pensamos sobre cada um de nós, se a gente pensa que é alguma coisa, e o apóstolo Paulo mesmo diz, pela graça de Deus sou o que sou. Então eu sou o que sou, se eu sou alguma coisa, é pela graça de Deus. Isso é um conceito extremamente correto, extremamente equilibrado acerca de si próprio. E o nosso conceito sobre, o primeiro sobre humildade, e esse segundo conceito que diz respeito a essa postura de submissão a Deus. Então só vai ser submisso a Deus quem tem uma compreensão correta acerca de quem onde estava, em quem se tornou, e a sua total dependência da graça de Deus para viver neste mundo de uma maneira sensata, de uma maneira correta, viver em integridade, viver em fidelidade, em santidade a Deus. Se nós podemos viver desta forma, não é pelos nossos próprios méritos, não é pela nossa força, pela nossa própria capacidade. Então, se a gente consegue viver e vencer, não é a expressão da gente matar um leão por dia, se a gente consegue fazer isso, é pela graça e a misericórdia do Senhor. Mas que nós possamos todos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Abra sua Bíblia depois lá em Efésios capítulo 6 e medite nesse texto para que nós possamos ter a compreensão correta acerca desta batalha espiritual que nós estamos vivendo dia após dia e que nós só nos tornaremos vitoriosos
e vencedores se dependermos de Deus. Se as armas ou a armadura que Deus nos dá, só isso terá poder de proteção se nós nos revestirmos desta armadura. Ok? Então vamos orar mais uma vez e agradecermos a Deus por mais este estudo. Deus, obrigado pelo tempo que tivemos aqui, pela Tua palavra que nos corrige, que nos exorta, que nos ensina, que nos fortalece. Nós somos extremamente gratos ao Senhor, porque no Senhor e na Tua palavra que nós podemos nos fortalecer, termos uma percepção, ó Deus, de uma vida melhor futura. Sabemos que podemos esperar dias melhores no Senhor. Então, ó Deus, fortalece a Tua igreja, torna-nos submissos, torna-nos, ó Deus, cientes de que precisamos nos submeter completamente em humildade ao Senhor, e assim nós resistiremos às ofertas, às ciladas do inimigo, e assim, ó Deus, nós nos tornaremos, na verdade nós já somos, em Ti mais do que vencedores. E nós Te damos graça por isso. Oramos mais uma vez por cada irmão que aqui está acompanhando esse estudo, que esse estudo possa ser compartilhado com outras pessoas, para que também eles possam aprender o que é necessário para vencer os desafios da sua vida cristã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Queridos, fiquem com Deus, que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém?